Boa noite. Antes de começar os avisos do trabalho, nós temos o nosso companheiro Henrique, que vai passar um recadinho para vocês. Por gentileza, Henrique. Boa noite a todos. Domingos falou que eu tenho 30 minutos, então, brincadeira, gente. Bem, pessoal, estamos aqui novamente, justamente porque, como é de praxe da nossa casa, todo começo do ano, os cursos da nossa casa têm as inscrições abertas. Então, nós estamos aqui novamente justamente para convidá-los a participarem do nosso curso de Aprendizes do Evangelho. Curso esse que tem uma duração de 2 anos, aonde no primeiro ano nós estudamos toda a parte histórica do Evangelho de Jesus, começando lá de Deus e sua criação divina, passando pela formação do planeta Terra sob a égide de Jesus, as primeiras civilizações, entrando ali pelo povo hebreu, até chegarmos na época de Jesus, a sua tarefa pública. Falamos sobre os pais de Jesus, a importância que eles tiveram na formação do Cristo, assim como também falamos das parábolas de Jesus, das curas, dos milagres, do quadro de discípulos, da propagação do cristianismo pelo mundo, junto dos discípulos e principalmente através de Paulo de Tarso, até chegarmos ao advento do Espiritismo com Allan Kardec. Esse é o primeiro ano. O segundo ano, nós estudamos então o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo, mas trazendo essa vivência do Evangelho para os dias de hoje. Pois, quando Jesus trouxe o Evangelho há 2000 anos, nós tínhamos um entendimento. Quando Kardec trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no século XIX, nós tínhamos um outro entendimento. E agora, no século XXI, como é que nós vivenciamos este Evangelho de Jesus no nosso dia a dia? Então, esse curso, que é o Aprendizes do Evangelho, é um curso bastante dinâmico, bastante interessante, trazendo essa parte histórica, mas ao mesmo tempo trazendo essa vivência do Evangelho nos dias atuais. O curso inicia-se no dia 26 de janeiro, segunda-feira, às 8h15 da noite, lá no segundo andar, na sala Anália Franco. E as inscrições estão abertas na livraria. Então, eu espero contar com vocês, a presença de vocês lá no dia 26, para que a gente possa ter essa ferramenta de autotransformação e de melhoria junto ao Evangelho do Cristo. Tá bom? Fica o convite a todos. Obrigado, pessoal, pela atenção. O recado está dado. Já engatando aí nos cursos, nós temos vários cursos iniciando, os cursos da casa. Se nós fôssemos divulgar todos, data e horário, não daria tempo nem do palestrante falar. Então está fixado nos murais, subindo as escadarias, já está lá, na entrada, na livraria, tem todas as informações que vocês precisam para os cursos, tá bom? E no site também. Obrigado, Henrique. Tá tudo lá no site também. E vamos aqui agora para os nossos avisos, os costumeiros avisos. Aquele de sempre, vamos desligar os celulares. A partir de agora, dá tempo ainda, desliga o celular e vamos nos ligar com Jesus. Este é um momento só nosso. Estamos aqui para obter os ensinamentos do Evangelho. Aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos, sejam... se precisar de alguma coisa, é só procurar as meninas que estão lá no fundo. A Cristiane, que voltou de férias, está com toda a vontade de trabalhar, tem todas as informações, está lá atrás, aqui na frente. E vamos continuar com os pedidos das nossas cestas básicas. São um pouco mais de 400 cestas todos os meses, que vocês nos ajudam da melhor forma possível,
para que possamos manter as famílias cadastradas recebendo as suas cestas. Já falei dos cursos. Dia 25/1/2026, às 9 horas da manhã, nosso Paz e Amor em Jesus aniversário, completa 63 aninhos. Um jovem que, porém, foi um pouco mais de 200 anos na espiritualidade, programando para chegar a tudo isso que é hoje, né? Então não percam, a palestra será do nosso colaborador Abel Neves Alpendre, nosso vice-presidente, o novo, né? O tema Paz e Amor, instrumento de divulgação da doutrina espírita, né? Olha que tema interessante. Eu não coloquei na programação, mas ele está rápido. Essa equipe aqui, o pessoal é rápido, viu? Começou ontem o Evangelho pelo Zoom. A partir sempre das 20 horas, nós temos lá o Evangelho pelo Zoom. Vai até 20h30, 20h35. Pessoal, é os mesmos moldes daqui. Leitura de mensagem, Evangelho, vibrações. Faz um passe na vibração, né, à distância. Aqueles que têm alguns problemas, deixa sua água. Então, venham participar conosco, temos bastante colaborador, principalmente aqui de terça, nós estamos com bastante amigos lá, ajudando neste evangelho maravilhoso. Ontem foi 1.600 e poucas noites de evangelho, dando sequência. Então venham participar, as meninas têm o ID e a senha lá atrás para quem queira participar. Ok? A programação da noite vai transcorrer da seguinte forma: leitura do Evangelho, prece inicial, estará com a nossa querida Andréia Cristiane Magalhães. As vibrações hoje com a Sandra Podadeira. Não vou falar o nome inteiro dela, porque ela é conhecida como Sandra Podadeira aqui no nosso Poço Amor, né, Sandrinha? Nossa colaboradora, trabalhadora aqui há muito tempo conosco. E hoje nós temos aqui conosco nossa querida Raquel Simão. O tema: amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. A Raquel é dirigente do trabalho de quarta-feira de manhã, uma das dirigentes de sexta-feira à noite, e de outros trabalhos aí que ela participa na casa ajudando. Então, nossa querida Raquel tem uma participação muito extensa aqui de trabalho no nosso Paz e Amor em Jesus. E como nós brincávamos ali com ele, somos uma extensão de amigos e de famílias, né, Raquel? Pode ser de outro trabalho, mas somos muito amigos e estamos sempre juntos. E do que precisar sempre, os colaboradores estão aqui. Vamos iniciar, Andréia. Boa noite a todos. Do livro Folhas de Outono, pelo Francisco do Espírito Santo, ditado por Hamed. O ato de perdoar ou de desculpar verdadeiramente requer amadurecimento e crescimento espiritual e, por consequência, um certo grau de desenvolvimento evolutivo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Tendes ouvidos o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque
se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não faz os publicanos também assim? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrarás no reino dos céus. Mateus, versículo 5, versículo 20, item de 43 a 47. Vamos agora nos conectando à espiritualidade amiga, nos mantendo numa posição tranquila, para poder obter todo o conhecimento que será passado essa noite pela nossa palestrante Raquel, que a espiritualidade amiga possa trazer a intuição a ela e que as palavras sejam tocadas em vossos corações para que de fato seja colocado em prática e possamos praticar a reforma íntima. Assim seja. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Domingos e de toda a equipe por estar aqui essa noite. E pedir também aos amigos espirituais que, neste momento, possam orientar as nossas palavras para que possamos passar a mensagem do nosso Jesus o mais fielmente possível. Quando o Domingos nos convidou para conversarmos um pouquinho, ele pediu para nós falarmos do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. É uma coisa que eu acho que ninguém passa por isso, né? De receber o mal das pessoas. Quase ninguém hoje em dia pratica, né, o mal. E é uma questão muito difícil, se nós pararmos para pensar. Quando alguém faz algum mal para conosco, qual que é a primeira reação? Nós orarmos pela pessoa ou subir aquele amor, né, de dentro pela pessoa? Normalmente é aquele amor, né, e isso em qualquer lugar. No trânsito, se uma pessoa te fecha, na família, às vezes, alguma discussão, né, no trabalho, né, colegas de trabalho, aqueles chefes que são uns anjos de pessoa, então é bem complicado. E aí esse tema, o que ele nos traz? Ele é um dos ensinamentos mais elevados do Evangelho e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis, né, que nós vivenciamos no dia a dia. Como o que eu acabei de falar agora, a gente consegue pagar o mal de imediato com o bem, ou a gente tenta, né, normalmente aquele olho por olho, dente por dente. Não é crítica em nenhum momento, não é julgamento, mas é um instinto que a maioria de nós temos ainda. E aí, nós somos constantemente convidados nesse mundo que nós estamos de provas e expiações, à revanche, ao orgulho ferido, à resposta imediata, né? É o que nós fazemos. E aí Jesus vem e nos propõe um caminho diferente, que é o caminho do amor. O caminho do amor tudo transforma. À luz da doutrina espírita, esse ensinamento ele deixa apenas de ser um ideal moral distante e passa a ser uma lei de crescimento espiritual. E
está profundamente ligada à lei de causa e efeito, né? E a nossa evolução espiritual. O que nos ensina Jesus? Né? Jesus nos traz no Evangelho: amai os vossos inimigos, fazer o bem ao que vos odeiam. A gente faz o bem, consegue fazer o bem para aquele que nos odeiam? Quem daqui tem alguma... Eu não gosto de falar inimigos, tá? Eu falo os nossos desafetos. Quem aqui consegue orar pelo desafeto? Pelo menos tentamos? A gente já tenta, né? Mas eu acho que no fundo, é bem difícil a gente orar por um desafeto, né? Uma pessoa vai e te faz alguma coisa e você vai orar por ela. Mas a gente está em evolução, está chegando lá, né? Não, eu sei. Pedrão não está ajudando muito hoje. Essa é a orientação que rompe com a lógica comum do mundo. A reação natural diante do mal é revidar, é afastar, é endurecer o coração. Eu até tenho uma amiga que a gente brinca, né? Que quando, às vezes, a gente está no trânsito e tal, a pessoa vai e fecha ela vira e fala assim: criatura do mal. Né? Mas Jesus nos convida a ir além da justiça humana, baseada na troca, e nos apresenta a justiça divina baseada no amor. Pagar o mal com o bem não significa aceitar os abusos, nem compactuar com as injustiças. Significa não devolver o mal recebido, não permitir que o erro do outro nos transforme em alguém pior do que aquele que nos está fazendo mal. E aí vem a visão espírita para nos mostrar por que alguém nos faz o mal. E aí o Espiritismo, ele nos amplia essa visão, né? Essa compreensão. Por quê? Porque ele nos mostra a pluralidade das existências. Muitas vezes os conflitos que vivenciamos hoje têm raízes espirituais no passado, né? Por isso que a gente sempre fala que não existe o obsediado e o obsessor, né? Os dois são algozes. Aqueles que hoje nos ofendem, prejudicam ou nos ferem, podem ter sido nossos desafetos de outras vidas. O reencontro não acontece por acaso, mas como uma oportunidade de reconciliação e de reajuste. Quando nós revidamos o mal com o mal, a gente vai perpetuar esse ciclo de ódio. Nós trabalhamos num trabalho de auxílio e fraternidade, no sábado à tarde, que é um trabalho de atendimento aos nossos irmãos desencarnados. E muitas vezes, lá chegam espíritos que estão há séculos naquela mesma situação, querendo perseguir aquela pessoa. Quer dizer, não existe vida, não existe, após a vida não existe a morte, né? Que nós continuamos vivendo. E aqueles espíritos que no momento estão desencarnados, eles não conseguem viver sua vida espiritual e nem deixam, muitas vezes, aqueles que estão aqui encarnados viver sua vida aqui na Terra. E fica aquela simbiose. Então é muito complicado. Quando revidamos o mal com o mal,
perpetuamos esse ciclo de ódio. Mas quando respondemos com o bem, com o perdão e com a compreensão, quebramos o ciclo, libertando o outro e principalmente a nós mesmos. Pagar o mal com o bem é, portanto, um ato de libertação espiritual. O que adianta nós ficarmos com ressentimento de uma pessoa que nos está fazendo o mal, né? Porque muitas vezes também nós pensamos que a pessoa está fazendo mal para nós, mas na verdade ela está nos querendo auxiliar e nós não aceitamos o que ela está passando. Quer ver um exemplo típico? Quando nós somos crianças, né? Às vezes o pai e a mãe falam assim, olha, você não vai, você ainda é muito novo, você vai ficar em casa, tal. E no fundo, a gente pensa assim, olha, meu pai e minha mãe estão fazendo mal para mim, porque eles não querem que eu passeie, eu não quero que eles, né? E a gente fica com esse pensamento, e na verdade não. Eles estão querendo nos fazer o bem, eles estão querendo nos proteger. Lógico que existem pais que têm uma proteção excessiva, né? Que isso acaba prejudicando. Mas em muitos casos, nem sempre o que nós pensamos que é mal para nós, realmente é. Às vezes é uma proteção. E aí, o que vem a psicologia do perdão, né? Que ela nos ensina várias coisas. Então, o perdão, na verdade, ele é muito bom, né? Ele não é uma retaliação. Então, o que essa psicologia do perdão nos mostra? Que as emoções negativas, elas são como brasas. Se seguramos, quem vai nos queimar somos nós mesmos. Quando devolvemos o mal pelo mal, permanecemos ligados ao nosso agressor, pelas correntes da revolta. Mas quando respondemos com serenidade, rompemos esse laço e nos libertamos interiormente. Pagar o mal com o bem não significa ser passivo, não significa abaixar a cabeça, não significa concordar com tudo, mas significa agir com lucidez, firmeza e caridade. Caridade para a pessoa e caridade para nós mesmos. E o que o impacto do perdão nos faz interiormente? É importante nós sempre refletirmos quem sofre mais quando se guardamos mágoa. Somos nós que sofremos ou a pessoa? Né? Muitas vezes a gente guarda a mágoa de uma pessoa e fica remoendo aquilo, né? Dia e noite. A pessoa nem sabe e não está nem aí. Não sabe que você está remoendo essa mágoa e muitas vezes ela não sabe nem o que ela te fez, tá? Tem muitas pessoas que às vezes praticam, nos fazem alguma coisa que a gente acha que é o mal, mas não é por maldade, é por dor, né? Quantas vezes a gente, sei lá, passa por uma pessoa, fala bom dia para a pessoa não te olha na cara, não, né? Aí a gente pensa assim, nossa, mal educado, né? A gente fala bom dia, não olha na cara, mas a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, né? O que aquela pessoa está vivenciando. Muitas vezes, até por distração. Um dia desses eu cheguei foi sábado, eu cheguei no Paz e Amor, eu subi para o trabalho, eu cumprimentei
uma das meninas que trabalha conosco, a mãe, e aí eu fui pegar a água. A hora que eu voltei, eu não lembrava já se eu tinha cumprimentado a outra pessoa ou não. Aí eu fiquei, né, falei assim, deixa eu perguntar. Aí eu falei, eu te cumprimentei, mas eu não. Então, às vezes a gente faz coisa, vai fazendo as coisas no automático e acaba, né, magoando alguma pessoa e a pessoa acha que fez por mal e não foi. Então, qual que é o impacto do perdão no interior de nós? A mágoa corrói, adoece a alma e o corpo. Nós ficamos presos emocionalmente à ofensa. O perdão, por outro lado, não apaga o passado, mas ressignifica a dor. O Espiritismo nos ensina que os sentimentos que cultivamos moldam o nosso perispírito e influenciam nossa saúde espiritual. Quando nós escolhemos o bem, mesmo diante do mal, nós vamos elevar nossa vibração e nós vamos nos aproximar dos bons espíritos. Perdoar não é esquecer, né? A gente não está com amnésia. E muito menos esquecer de imediato. Mas perdoar é decidir não alimentar o ódio. É um processo que muitas vezes lento, né? É um processo extremamente lento, mas ele é profundamente transformador. E o que nós podemos fazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Alguns exemplos práticos de pagar o mal com o bem, né? Começa nas pequenas coisas. No lar, às vezes nós respondemos sem aquela paciência, com aquela irritação. Hoje em dia, o que eu mais tento praticar no meu dia a dia é a paciência. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente comigo mesma, né? Então, essas coisas no dia a dia eu estou trabalhando muito. No trabalho, né? Quando nós temos um chefe que não nos compreende, quando nós temos, às vezes, colegas de trabalho que fazem fofoca, em vez de nós entrarmos nessa sintonia, o que nós fazemos? Vamos escolher o respeito. A gente respeita o chefe, respeita a pessoa e não se envolve. No trânsito, né? Quando trocamos agressividade, então vamos trocar essa agressividade pela tolerância. Na família, quando, ao invés de uma discussão, nós escolhemos um diálogo sem ofensa. Nem sempre a gente vai conseguir agir com perfeição. O importante que vai ser é o nosso esforço sincero. Deus não nos pede a santidade imediata. Um dia nós vamos chegar no patamar dos espíritos angelicais, espíritos crísticos, vamos, mas essa é uma grande notícia, né? Mas como o Cláudio falou sexta-feira, a péssima notícia é que nós vamos demorar muito para chegar nesse patamar. Mas o que a gente tem que ter? Tem que ter a boa vontade de melhorar. Se nós começarmos com a boa vontade de melhorar, isso daí já vai nos auxiliar muito. Cada vez que nós conseguirmos conter uma resposta agressiva e substituí-la por uma atitude serena, vamos dar um passo em nossa evolução. E como desenvolver a capacidade de pagar o mal com o bem? Exercitar a empatia, né?
tem que se colocar no lugar do outro. Orar por quem nos magoa, porque a oração vai iluminar a nossa mente, vai acalmar o nosso coração e vai fazer uma ponte de harmonia entre nós e a pessoa. Cultivar bons pensamentos, né? Nós cultivando os bons pensamentos, nós vamos trazer para perto de nós energias positivas, espíritos elevados, controlar os nossos impulsos, né? Não é dar lá, toma cá, ou toma lá, dá cá. É aquela água do Chico, né? Coloca na boca, respira, conta até 10, para depois responder alguma coisa. Porque quando nós respondemos de imediato, boa coisa não vai dar. E lembrar que tudo passa, né? A dor vai passar, o conflito vai passar, a incompreensão vai passar, mas o bem que praticamos vai permanecer. E quem que é o maior modelo, né, de pagar o mal com o bem? Nosso maior modelo é Jesus, né? Que é mais do que na cruz, ele injustiçado, traído e humilhado, ele não amaldiçoou ninguém. Ele orou, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o que acontece? Jesus compreendia a ignorância espiritual daquelas pessoas que ainda não sabiam amar. Seguir Jesus não é apenas admirá-lo, mas é esforçar-nos para imitá-lo dentro das nossas limitações. E para concluir, pagar o mal com o bem é um dos maiores desafios da alma humana, mas também uma das maiores fontes de paz interior. Quando escolhemos o bem, crescemos espiritualmente, libertamo-nos do passado, contribuímos para um mundo mais fraterno. Que hoje nós possamos sair daqui com uma pergunta no coração. Diante do mal que recebo ou que receberei, o que Jesus faria no meu lugar? E pouco a pouco, com oração, vigilância, esforço sincero, possamos transformar o mal em bem, como verdadeiros aprendizes de Cristo. Muito obrigada a todos e que Jesus nos abençoe. Vamos assim, serenando os nossos corações, os nossos pensamentos, nos sentindo acolhidos, aconchegados, dentro da casa de paz e amor, nessa noite chuvosa e aqui dentro tão acolhedora. Já todos nós, médiuns trabalhadores, fomos preparados desde as primeiras horas da manhã para que a gente pudesse ministrar o passe. E é assim que nós vamos começar esse trabalho do passe. Mas para que o trabalho seja efetivo, nós também colaboramos com isso e vamos começar assim, mentalizar os nossos centros de força, para que a luz adentre, para que o passe seja eficaz. E desta forma começamos lá em cima, no alto da nossa cabeça, no coronário, onde a luz adentra, melhorando todas as nossas mecanismos cerebrais. Vamos para o nosso frontal, bem entre os olhos, que é uma área da intuição, da inspiração, do próprio pensamento. Vamos lá para o nosso laríngeo, na área da fala, que possamos ter palavras de amor, de compreensão. Muitas vezes somos ríspidos, mas que nós possamos aprender a lição de falar mais manso, de compreender. Nosso cardíaco, as melhores emoções do amor, do perdão, do auto-perdão, da fé e da coragem se estabelecem nesse centro de força. Todo o esplênico,
totalmente reenergizado em todos os órgãos correspondentes, recebendo essas energias salutares. O nosso gástrico se fortalece, porque realmente é a área mais sensível para que a gente possa estar sempre íntegro, na paz e no bom ânimo. Nesse centro de força também se estabelece todas as nossas energias para que a gente possa viver e conviver com todas as dificuldades que temos. O nosso genésico e a energia co-criadora. E que nós possamos gerar o bem, que nós possamos proporcionar o belo e o melhor. Descemos pelas pernas, passamos pelas solas dos pés, subimos pela parte posterior das pernas e chegamos ao básico. Ilumina-se toda a coluna vertebral e novamente o circuito se completa. Desta forma, todos nós, nesse breve reabastecimento, estamos prontos, aptos, reenergizados e podemos doar o melhor de nós, que são as nossas energias. Vibrar é doar o melhor sentimento, as melhores emoções, e é isso que nós estamos doando. Vamos doar para os lares onde abrigam os idosos, os lares onde abrigam os enfermos, os idosos. Vamos vibrar para todos os hospitais, UTIs e prontos-socorros. Vibremos para todos os jovens e as crianças. Vibremos intensamente para todo o corpo de bombeiro que nesta época trabalham incansavelmente, incessantemente, mesmo durante as intempéries do nosso planeta Terra. Vibremos para os policiais, vibremos para as instituições penitenciárias que possam lá ser resgatados espíritos no momento de arrependimento. Vamos vibrando intensamente para todas as escolas, vamos vibrando para todos esses que estão em situação de vulnerabilidade. Nesses momentos de muito calor, que eles possam ter um lugar fresco, um alimento refrescante, porque nós sabemos que eles não vivem só desses instrumentos materiais. Sabemos que a espiritualidade amiga sempre se aproxima de todos eles, porque nós temos tantos dessas pessoas que habitam nas ruas, se é que assim podemos dizer, que eles possam receber o aconchego e acolhimento da espiritualidade amiga, que sempre se aproximam deles e os elevam e incentivam para continuar nessa difícil jornada terrena. Vamos vibrando também pelas nossas urnas de encarnados e desencarnados, onde todos nós colocamos os nomes de parentes, de amigos, dos encarnados enfermos, sabendo sempre que tem uma equipe de médiuns que faz a leitura de nome e a equipe espiritual que vai fazer o atendimento e o pronto-socorro. Aos desencarnados que colocamos os nomes, entes queridos, que muitos já partiram há bastante tempo, já estão na espiritualidade, até na condição de nos ajudar, e muitos que desencarnaram recentemente, que recebam as nossas vibrações de amor, de compreensão, de entendimento, e que eles também possam receber a luz, o acolhimento de parentes, de amigos que o recepcionam na verdadeira pátria espiritual. Desta forma, nós agradecemos o acolhimento que recebemos na noite de hoje. Nós agradecemos a espiritualidade amiga, de portas abertas, mesmo nessa noite chuvosa, nos acolhe calorosamente, amorosamente. Vamos então assim, partindo para o nosso momento da magnetização das nossas águas, sentindo já aquela transformação que sempre acontece e sentindo as presenças amorosas de pretos velhos, índios e caboclos que aproveitam todos esses elementos da exuberante natureza, das matas, dos rios, e trazem até nós, a cada vasilhame, todos esses elementos modificando a composição da água. E é claro, nós sentimos as presenças de médicos, cientistas, químicos, biólogos e farmacêuticos que vão fazendo também e trazem das esferas espirituais de mundos superiores todos os remédios, medicamentos necessários a cada um de nós. E percebemos nitidamente a transformação desse líquido num elixir, num remédio adequado para cada um de nós. Sempre com aquela recomendação que a gente possa ingerir essa água
pelo menos 2 vezes ao dia, e sempre orando, agradecendo por todo a estima e o acolhimento que esses espíritos têm conosco. Desta forma, nós agradecemos imensamente, sentimos as presenças de psicólogos e psiquiatras comandados pelo Dr. Monroe, que faz uma verdadeira asepsia nos nossos campos mentais, melhoram as nossas qualidades dos nossos pensamentos e sim, incentivam em cada um de nós o bom ânimo, o otimismo, a alegria de viver e conviver. E é claro, na participação memorável dos nossos mentores individuais que se aproximam de nós sempre, constantemente, diariamente, nos abraçam, nos acolhem e na acústica da nossa alma sempre dizem: persistam, insistam, desistir jamais. E é nesse campo vibratório tão sereno, tão suave, tão aconchegante, nós vamos agradecendo a espiritualidade amiga que preparou a todos nós esse salão. Nós muitas vezes desconhecemos do trabalho da espiritualidade amiga na preparação dos médiuns, do salão, de cada pessoa que adentra, de cada espírito que nos acompanha, do palestrante, do dirigente encarnado e do dirigente espiritual. É um trabalho intenso que nós temos que agradecer e muito, porque a gente entra de uma forma e sai daqui muito melhor, alegres, otimistas, com bom ânimo, levando para os nossos lares toda essa alegria e esse bem-estar. E é isso que eles desejam de nós. E é nesse clima, nesse conforto tão maravilhoso, nessa noite que agora é mais suave, nós vamos agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus, que comanda todo o nosso planeta Terra, é o nosso governador, que o seu amor, a sua misericórdia envolva todo esse amado planeta Terra. A todos os povos, a todas as nações, a todos os dirigentes e governantes, muitos daqueles equivocados que muitas vezes desconhecem a lei de causa e efeito. Mas para nós não cabe julgarmos, cabe orarmos em favor desse lindo e belo planeta Terra. Agradecemos esse amigo celeste e a Deus, nosso Pai Criador, que é todo poder, é bondade, é sabedoria e permitiu estarmos reunidos nesta noite. Que Ele nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Nós pedimos para quem for sair próximo às portas, tome um pouquinho de cuidado que entrou um pouco de água aí, não queremos que ninguém escorregue, tá bom? Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz. De luz, paz e amor em Jesus.